Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo de número 1. Os que encontraram, digam amém. Amém. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada, vou perguntar mais uma vez, nada, mas por que mandas? Lançarei a rede. Pai das luzes, te exaltamos e te glorificamos. Nós cremos no poder da tua palavra. A tua palavra é profecia de Deus para as nossas vidas. Fala conosco nessa noite conforme tu queres, e que teu nome seja exaltado e glorificado. Nós nos posicionamos como soldados atentos para ouvir as instruções do comandante fiel, daquele que jamais perde batalha, e o seu nome é Jesus. Fala conosco, Espírito de Deus, e te louvaremos. Amém. Podeis assentar. Queridos, o texto que nós acabamos de destacar nesta noite é uma das passagens bíblicas muito conhecidas da igreja. Os irmãos observam aí, no texto que nós lemos, o cabeçalho que frisa, que destaca o ocorrido desta passagem bíblica, ou podemos destacar como o título. O que está escrito aí acima do capítulo 5? A pesca maravilhosa. Repita comigo: a pesca maravilhosa. Agora, entendamos isso aqui. Vamos voltar um pouquinho antes. Imagine agora, destacando aqui, dentre os que ali estavam, Pedro, Tiago e João. Pedro é o mesmo que Simão. Imagina Simão saindo de casa, já ao entardecer, quando o dia começa a despedir-se e a noite começa a chegar, porque a pescaria daquela época, eles tinham um costume, era tradição, de pescar não durante o dia, mas pescar durante a noite. Eles eram especialistas nesta área de pescaria. Eram homens experientes, eram homens bem preparados, não conhecendo somente a respeito da pescaria, mas eles conheciam a respeito das águas, os pontos estratégicos, os melhores lugares para lançar as redes. Eram homens que tinham experiências em seus currículos, não somente de um dia de pescaria, de um mês de pescaria, de um ano de pescaria. Mas esses homens colocavam o pão de cada dia em sua mesa através da pescaria. Esses homens sobreviviam, pagavam suas contas,
adquiria os seus bens, tudo era voltado através da pescaria. Em conclusão de fala, esses homens dependiam da pescaria. Se eles pegassem peixes, eles tinham o que comer. Se eles não pegassem o peixe, eles não tinham o que comer. Se eles conseguissem pegar os peixes, eles tinham como vender os peixes, ou seja, fazer de alguma forma adquirir para si os seus afazeres e cumprir com todos os seus compromissos. Agora, imagine agora aqueles homens se organizando, pegando as suas redes, colocando a embarcação no ponto determinado para sair, para adentrar, sair da beira da praia e navegar as águas profundas, e despedindo eles dos familiares, eles estão indo agora para o seu trabalho de rotina, buscar o pão de cada dia. Era de costume, todas as vezes que eles iam, segundo historiadores, eles voltarem com o bastante, o razoável, aquilo que eles precisavam de pesca durante um dia. Porque se eles pescassem um dia, eles tinham uma garantia para se saciar durante semanas. Mas daquele dia, ao navegar as águas profundas, eles começam a pescaria, lançando a rede de um lado para o outro. Só que todas as vezes que eles lançavam as redes, quando eles puxavam as redes estavam vazias. Não tinha peixe. Repita comigo, não tinha peixe na rede. Agora olha aqui para mim. O fato de não ter peixes na rede não significa que não tinha rede, não tinha peixe nas águas. Mas tudo o que estava acontecendo com eles era um propósito de Deus na vida daqueles homens. O que é que nós podemos definir com isso? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: para tudo há um tempo determinado, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de ajuntar e tempo de espalhar, tempo de chorar e tempo de sorrir. O tempo em que esses homens estavam passando agora não era o tempo que eles estavam querendo vivenciar, mas era o tempo determinado por Deus na vida desses homens. Em Romanos capítulo 8, versículo de número 28, abra comigo a sua Bíblia aí. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Abra um pouquinho. Romanos 8, versículo 28. Os que encontraram, digam amém. Como é que diz? Todas, vamos lá, irmãos, todas cooperam dos que amam. Teve gente aí que não encontrou ainda. Vamos lá, vou contar até 3, de 1 a 3, e você vai ler bem forte em alto e bom som. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. 1, 2, 3. Todas. Calma aí, espera aí, irmão. Parecendo um campeonato. É mudanças de tradução, eu entendo. Então vamos pegar, vamos lá. 1, 2, 3. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para. Não sou eu que estou dizendo.
O texto é bem claro. Todas, irmãos, olha aqui para mim. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, se nós estamos vivenciando momentos de lutas, isso coopera, me ajuda a pregar, isso coopera para o bem. Ô bispos, estão tentando me prejudicar. Isto coopera para o bem. Ô bispo, eu estou enfrentando uma luta tremenda. Isto não é para a sua derrota, não é para o seu fracasso. Mas todas as coisas cooperam para... O pneu do carro furou. O pneu do carro furou. Não murmure. Todas as coisas cooperam para... Assim, mas furou o pneu. É livramento de Deus. Já pensou você em alta velocidade? Com pneu baixo, a ponto de capotar o carro, perder o controle? Todas as coisas cooperam. Nada nessa vida acontece por a... Existe um ditado que diz que o que não nos mata nos deixa mais... Me deixa mais... Ou seja, quanto mais provações a gente enfrenta, quanto mais batalhas, adversidades a gente enfrenta, mais forte nós nos tornamos. Já percebeu que tem situações na nossa vida que nós olhamos e dizemos: Senhor, acabou, eu não dou conta de enfrentar esta luta, eu não dou conta de continuar pelejando, está difícil demais, parece que é impossível, querido. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eles estavam pescando e eles não pegaram sequer um. E olha que não foi uma só hora de pescaria, não foi só 2 horas de pescaria. A Bíblia diz que foi à noite. Foi à noite. Você acha que não deu vontade deles desistir, irmãos? Deu vontade deles parar. Às 3 da madrugada, eles poderiam ter tido uns para os outros. Não adianta mais, a gente já lançou a rede, e até agora a gente não pegou sequer um. Vamos desistir. Mas eles continuaram Vamos continuar. Diga assim para o seu irmão: se você não pegou nenhum peixe ainda, continue perseverando. Diga para ele: continue lançando a rede. Diga: você não pode desistir, você não pode parar. Diga: ainda não é o fim. Diga: a história não termina assim. Diga: a vitória vai chegar. Diga: aguenta mais um pouquinho, a história não acabou. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu não lembro quem foi, mas essa semana alguém colocou no Facebook assim: tem hora que dá vontade de chutar o balde. Aí eu lembro que depois eu vou ter que enxugar a água. Isso acontece com a gente, irmão. Quantas vezes eu já pensei isso? E é uma realidade essa reflexão. Se a gente chuta o balde, daqui a pouco a gente vai ter que enxugar a água. Se a gente desiste, não resolve os problemas. Se a gente questionar com Deus, a solução não vai ser solucionada, o milagre não vai chegar, a porta não vai abrir, a vitória não vai acontecer. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor, confiar porque se Deus te fez promessa, você pode descansar.
Se Deus te fez promessa, você pode acreditar, você pode confiar que no tempo certo, Eclesiastes 3, há um tempo determinado. Se nada aconteceu ainda, não significa que não vai. Se a provisão não chegou ainda, não significa que não vai. Se o milagre não aconteceu ainda, não significa que não vai acontecer. É tudo no tempo determinado por Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Fica firme. Aí você vai dizer: bispo, não é fácil. Em nenhum momento Jesus disse que seria fácil. Certa feita ele disse: no mundo tereis aflições. Mas logo em seguida ele diz: mas tende. Agora sejamos sinceros, é fácil manter bom ânimo quando as lutas estão sobre a nossa vida? É fácil ter bom ânimo quando as coisas não estão favoráveis? Irmão, não é fácil. Mas ele dá garantia: eu venci o mundo. Ou seja, se ele venceu, nós também vencer. Então diga para o seu irmão que está à sua esquerda, à sua direita, diga: nós vamos vencer. Diga: a batalha não terminou. Tem vitória para a nossa vida. Olha aqui para mim. A noite inteira. A noite inteira. Imagine os braços doloridos, doendo, por conta de lançar as redes e puxar, lançar e puxar, lançar e... Imagine o sono que estava sobre eles. Imagine o cansaço físico, mental, emocional. E eles estavam mantendo o posicionamento, eles estavam mantendo o equilíbrio. Porque os irmãos sabem que tradição de pescador, de pescaria, quando os pescadores entram às águas profundas para pescar, e quando chega no tempo determinado deles retornarem, os amigos, parentes, colegas, familiares, estão esperando lá na beira da praia. Imagina agora eles se aproximando da beira da praia. Um olha para o outro olha para o outro, e eles estão em si. Imagina quando para a embarcação e alguém se aproxima e pergunta para ele: e aí, pegou muito peixe? Quantos peixes pegaram? E aí, vai me dar um pouco? Eu quero comprar um pouco dos peixes. E eles estão calados. Repita assim comigo: em tempos de guerra, silêncio também é resposta. Diga: em tempos de luta, sabedoria vence ignorância. Diga: em tempos de luta, o conhecimento é para ser colocado em prática. Diga: em tempos de luta, nós não estamos sozinhos. Diga: Deus está no controle de todas as coisas. Me acompanha, filho. Chegaram à beira da praia e não pegaram sequer um. O texto não frisa, mas eu imagino que eles não quiseram nem dialogar entre si. Porque, exemplo, se a gente sai, se somos 3, quando a gente chega na beira da praia, é o seguinte: a responsabilidade agora é fazer o quê? Lavar. Vamos lavar as redes aqui para casa e acabou. Sem comentários. Por quê? Porque murmurar não vai adiantar, questionar não vai resolver. Agora o que eles estão fazendo é lavando as redes. E quando eles estão ali lavando as redes, alguém chega. Quem é este alguém? Quem é este alguém? Jesus. A ótica humana vai dizer que Jesus chegou tarde de... Abre o fundo, filho, está fechado. A ótica humana vai dizer que Jesus chegou tarde. Por que é que Jesus não chegou antes? Porque Jesus chega no momento. Jesus chega na hora. Jesus chega no tempo. Quantos estão me ouvindo? Digam amém. Aí o mestre
ao chegar à beira da praia, ele coloca o seu campo de visão nas embarcações. Segundo historiadores, naquele mesmo dia, como de costume, tinha mais ou menos 400 embarcações naquela praia. Quantas embarcações? Irmão, toca no ombro do seu irmão e diga assim: você está aqui? Olha aqui para mim. 400 embarcações. Só que quando Jesus lança o seu campo de visão, a Bíblia expressa claramente que ele fitou os seus olhos em duas embarcações. Era mesmo que Jesus chegasse aqui, ó, tanto de gente. Era mesmo que Jesus chegasse aqui, mas ele focasse duas pessoas no meio de uma grande. Jesus fita os olhos em dois barcos. E quando ele fita os olhos em dois barcos, ele escolhe apenas um. E de quem era o barco? O barco era de si. Aí o mestre se aproxima de Simão e disse: Simão, pois não, senhor, me presta a tua embarcação. Sim. Tem mais, o quê? Afasta da praia um pouquinho. Se Simão fosse igual nós, igual muitos dos dias de hoje, como é que é? Repete aí. Me presta a tua embarcação. Mas tu não está vendo que eu já estou decepcionado, eu estou com um problema, e você ainda vem pedir minha embarcação emprestada? Você tem noção do que eu estou passando? Você tem ideia do que eu acabei de enfrentar? Não, eu quero tua embarcação. Afasta para mim. Além de pedir emprestado, quer que eu afaste da praia? É folgado demais. Mas não foi assim que Simão fez. Jesus entrou na embarcação e ainda disse para Simão: afasta ela da praia. Quando Simão afasta a embarcação, Jesus entra dentro da embarcação, senta na embarcação e ele começa a trazer um grande sermão. A Bíblia não fala qual foi o sermão que Jesus pregou, mas quem sabe Jesus falou a respeito de fé, de esperança, de determinação, de confiança em Deus, de propósito em Deus. Quem sabe naquele dia o mestre pode ter citado: ei, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E quando Jesus termina o seu sermão, ele olha para Simão. Imagina, Jesus sentado na embarcação, afastado da praia. Aí ele olha para Simão e diz: Simão, vem cá. Vem cá, Simão. Puxa a embarcação de volta ali para a terra firme. Puxa aí. Simão, entrai na embarcação, Simão. Pegai as redes, Simão. Esse Simão está ativo. E tornai para as águas profundas e lançai-as. Fica aqui, Simão, fica aqui. Ali iniciaria o chamado de Simão. Mas Simão já entendia que quem é chamado por Deus tem que falar pouco e ouvir mais. Quem é chamado por Deus basta falar apenas o bastante. Porque observa que ele não foi de muitas palavras, mas ele foi bem
ativo. Agora vamos mudar o papel. Jesus, Simão. Jesus disse: lançai as redes. Senhor, olha que Simão nunca havia visto Jesus, mas a presença de Jesus era algo tão sublime, tão poderoso, tão glorioso, que Simão entendeu que ele estava diante do seu Senhor. Ele disse: Senhor, passamos a noite inteira lançando as redes, mas não pegamos sequer um peixe. Mas já que é o Senhor que está mandando, faremos conforme a sua palavra. Se Simão tivesse dito a Jesus: Jesus, eu não vou lançar a rede, milagre teria acontecido. Mas ele disse: se o Senhor está falando, está. Diga assim para o seu irmão: se Deus falou, não importa o que a secretaria, a organização, a empresa lucifélica diz para você. Diga: vai se cumprir. Se Deus falou, querido, a depressão não vai colocar um ponto final na promessa de Deus. Se Deus te fez promessa, a angústia, a tristeza, a fraqueza, o medo, o desespero, a aflição não vai deter a promessa de Deus na sua vida. Se Deus te prometeu, as circunstâncias, as possibilidades, a narrativa da história, o conteúdo da trajetória, os últimos acontecimentos, nada vai poder colocar um ponto final na promessa que Deus te fez. Descansa em Deus. Em outras palavras, vai se cumprir, diz o Senhor. Simão ouviu a voz de Deus. Simão acreditou na voz. Nós precisamos acreditar mais na voz de Deus. Nós precisamos dar mais credibilidade à voz de Deus. Você sabe qual é o problema da geração desta atualidade? É porque muitos dão mais ouvido aos outros que as pessoas dizem, o que as pessoas propagam, em vez de dar ouvido à voz do próprio Deus. Porque quando alguém lança uma palavra de maldição, uma palavra de derrota, uma palavra de fracasso, você consegue discernir, decifrar, interpretar, definir se é Deus que está falando ou se é Satanás que está falando, irmão. Eu não consigo entender uma classe de gente que diz que serve a Deus, mas fica confuso quando o diabo fala. Será que foi Deus que falou? Será que foi o diabo que falou, querido? A Bíblia fala que nós devemos pedir a Deus discernimento para saber quando é Deus que está falando e quando é o diabo que está. Mais ou menos uns 15 anos atrás, eu fui pregar numa igreja no Céu Azul. Naquela época eu não tinha carro e eu peguei um Santana 2000 do meu pai emprestado e fui pregar na igreja. E foi aquela bênção, e Deus operou milagres e fez maravilhas. E quando terminou o culto, veio um irmão tocha sapateando. Os irmãos faltava pular pela janela, correr pelas portas, dizia: este é um santo homem de Deus. Que profeta, que posicionamento em marchar.
E ele se aproximou de mim e disse: assim te diz o Senhor, ainda esta semana você vai trocar de carro, porque este carro que eu lhe dei não é o bastante, tem chave de carro novo vindo para a tua vida. Dei para ele e disse: amém, amém. Saí da igreja, entrei no carro, a bispa olhou para mim e disse: como é que pode, né? E para quem estava lá era sucesso. Mas eu sabia, irmão, como é que o camarada está profetizando que Deus vai, eu vou trocar de carro se o carro não é meu, se eu não tenho um carro, o carro é emprestado. E olha que falou em línguas estranhas, sapateou, pulou, foi aquele vendaval. E a gente tem que entender que o que é de Deus a gente pega, o que não é de Deus passa, o que é de Deus entra aqui e fica aqui, o que não é de Deus entra aqui, sai aqui e acabou. Porque o que mais a gente se encontra, se depara nesses últimos dias, são pessoas frustradas por conta disso. Ô bispo, eu queria falar com o senhor. Pois não. É porque profetizaram para mim que eu vou descer à sepultura. E eu queria saber com o senhor se foi Deus que falou ou se não foi Deus. Eu falei: irmão, se você não sabe, eu vou saber. Porque, irmão, quando é Deus falando, você sente. Quando é Deus falando, a presença que toma conta do ambiente é uma presença gloriosa, não é uma presença pesada, não é uma presença maligna, não é uma presença terrível, não. Quando Deus fala, o que mais é a identificação que é Deus que está falando, somos nós, porque nós sentimos no profundo da nossa alma que é Deus que está falando conosco. Então Simão deu ouvidos à voz de Deus. Diga assim para o seu irmão: quando Deus fala, Ele cumpre. Diga: seja bom ou seja ruim, mas Ele cumpre. Vai, Simão, entra na embarcação, lança a rede, vai para cima, vai com tudo, Simão. Senhor, tu sabe, pai, foi a noite inteira, não pegamos nada, mas já que o Senhor está falando, eu creio no poder da tua palavra, e assim eu farei para a glória de Deus. Entraram na embarcação, com as redes nas mãos, e navegaram para dentro. Eu imagino, irmão, olhe para cá, que quando eles começam a se afastar da praia, o texto não diz, mas eu imagino missionária Teresinha, Jesus dizendo: ops, Simão, pois não, Senhor, recomendação, vai no mesmo lugar aonde você lançou as redes durante a noite. Ok. Afastaram-se da praia e navegaram as águas a mar dentro. E quando eles chegaram em um determinado ponto, eles pegam as redes e começam a lançar. E começam a lançar. Lançou as redes. A expectativa na espera. Lembrai-vos de Eclesiastes 3, versículo 1. Há tempo para tudo, tem tempo de plantar e tem tempo de... Lançou a rede, plantou. Puxar a rede, ecou. Tem gente que está com a mão na rede, já plantou, agora está esperando o momento de puxar. Aí 24 horas por dia o diabo vem e quer colocar no teu entendimento, na tua visão, dizendo: larga a rede, solta a rede, querido, só falta você puxar.
O mais difícil você já fez. Você já está em águas profundas. Você está no ponto certo. Você está no lugar certo. Você está na direção certa. Ouviu a voz de Deus que é certo. Agora você não pode largar a rede. Não é momento de abandonar a embarcação. Não é momento de soltar as redes. É você manter a paciência, o posicionamento que Deus colocou sobre a sua vida. Espera. Aguarda mais um pouquinho. As redes estão sobre as águas. Expectativa. Imagina um olhando dizendo: Simão, pois não, puxa. Eu não. Puxa, Simão, não. Nós vamos puxar juntos, porque a promessa foi para todos nós. E quando eles começam a puxar as redes, a Bíblia diz que a rede veio tão cheia de peixe que estava a ponto de rasgar as redes. Perigo até de afundar a embarcação por conta dos peixes que estavam sendo colocados dentro daquela embarcação. E eles vão lançando as redes e vai puxando. E vai puxando. E os peixes vão vindo. Eles vão puxando e os peixes vão vindo. Quando a quantidade de peixe enche a embarcação, eles fazem sinal. Para quê? Para chamar os outros amigos das outras embarcações. Eu imagino que eles estão aqui lançando a rede e vindo aquela multidão de peixe. Eu imagino que mais ou menos assim uns 10 metros deles de distância tem uns amigos deles que estão lançando as redes, mas não está pegando. Aí ele diz: vem para cá, rapaz, vem para cá. O que foi? Aqui tem peixe, nas nossas redes tem peixe. E eles começaram a compartilhar dos peixes com todos que ali estão. Diga assim para quem está perto de você: quando a bênção chegar, olha aqui para mim, quando a bênção chegar, diga para ele: só vai desfrutar da tua vitória quem não te abandonou no tempo da escassez. Estou sentindo ele aqui. Porque tem gente, missionária Eliana, que está com a vontade de sair da embarcação, porque está com dúvidas. Será que Deus está na embarcação? Será que foi Deus que falou? Ainda dá tempo. Ainda está em tempo. Em 20 anos de ministério, as experiências da vida que vem do alto para baixo tem me ensinado e tem me moldado e tem me instruído que eu tenho que aprender com os acontecimentos da história, com os acontecimentos da vida, para aprofundar as minhas raízes na promessa de Deus. Por quê? Porque tem gente que só acredita no que está vendo, mas não consegue acreditar no que ainda não viu. Como assim, bispo? Tem pessoas que só quer estar perto da gente quando a embarcação está indo em direção favorável às ondas do mar, mas quando o vento sopra contrário, quando a tempestade se levanta, ele quer virar espectador, ele quer ficar só na plateia, só observando. Eu vou ver até onde esse negócio vai dar. Eu vou ficar só observando para ver o que é que vai acontecer, querido. De uma coisa eu tenho certeza: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Paulo, o Deus de Elias, nos plantou neste lugar, e as raízes estão profundas. E como as raízes estão profundas, os galhos estão crescendo. E como os galhos estão crescendo, está começando a incomodar. Está começando a incomodar. Mas o Deus de paz,
Mas o Deus da Bíblia, que é amor, mas também é fogo consumidor, o Deus que é advogado fiel, o Deus que é juiz por excelência, Ele vai colocar a nítido, em olhos limpos, o que está acontecendo, o que está se passando. E quem viver verá a promessa de Deus se cumprindo para a glória do seu santo nome. Fica firme, fica firme, fica firme, fica firme. O rabacanto labachandarabai, o rabau eclou e a plácia, o remenei ouve, andabagaçuia, porque estão tentando fazer como certa feita fizeram com Jeremias. Cortamos a árvore com raiz e tudo, para que não haja memória do seu nome. Mas o profeta Jeremias disse: eu não sabia, mas o Senhor me fez saber. Ele dizia: cortamos a árvore com toda a raiz e seu fruto, para que não haja memória no seu nome. Deus é zeloso para guardar a nossa vida, para cuidar da nossa história, para cortar os laços, para trazer à tona o que é verdade, o que é mentira. Eu creio em um Deus que não é injusto, que não coopera com a injustiça, um Deus que é lindo, que trabalha com a verdade, com a transparência, com a clareza. Ele não tarda e Ele não falha. Ele trabalha e faz acontecer no momento e no tempo certo. E Ele marcou essa noite para nos dizer: querido, não solta as redes, não sai da embarcação, a história não terminou ainda. Simão, você sabe que nós somos amigos, né, Simão? Sim. Pegou quantos peixes hoje, Simão? Nenhum. Beleza, Simão. Ok. A gente é amigo, viu, Simão? Você sabe que nós estamos juntos, né? Você sabe que a nossa consideração é... Você está entendendo, né, Simão? Você é meu grande amigo. Nós vamos, entendeu? Vamos somar junto, viu, Simão? Beleza, Simão? Depois nós se fala, viu, Simão? Quando o Simão retorna para a praia, a embarcação socada de peixe, só a tampinha da embarcação para fora, e eles vêm remando, remando. O mesmo, quando olha e vê aquele tanto de embarcação com aquele tanto de peixe, aquilo é Simão, meu amigão. Tá vendo? Olha o tanto de peixe. Hoje o negócio não vai faltar peixe. Olha lá meu amigão Simão vindo. Estamos juntos. Eu estou junto com o Simão. E quando aproxima, quando chega em terra firme, imagina ele aproximando. Simão, meu amigão, estamos juntos. Estamos sim. E aí, Simão? E aí? O tanto que tu conseguir carregar para casa, pode carregar. Vai buscar o carrinho de mão. Vai buscar o carrinho de mão. Por que, Simão? Porque aonde Deus coloca a mão, ninguém consegue cessar a fonte. Certa feita entulharam os poços de Isaac. Aí Deus olhou e disse: agora cava o próximo, Isaac. Quando Isaac terminou de cavar, as águas subiu e se tornou águas vivas. O que é águas vivas? A nascente de um grande rio. Se entulhar o poço, o Deus da Bíblia diz: agora eu quero ver quem consegue entulhar rio. Eu vou terminar. Quando eles chegam com aquela grande quantidade de peixe,
Era muitos ou era poucos? Era muitos ou era poucos? Imagina o coração de Simão. Rapaz, é a semana toda, é o mês todo, é o ano todo comendo peixe. Ou o coração de Simão. Rapaz, quando chegar em casa com esse tanto de peixe, a família vai. Maravilha. Vou ter que fretar uma carroça, uma carruagem para levar esse tanto de peixe para casa. É peixe demais. Quando o irmão termina de pensar, Jesus se aproxima de Simão e diz: Simão, pois não, meu senhor, pois não, senhor, estou alegre demais. Simão, eu percebi que tu é um ótimo pescador. Só que, Simão, a partir de hoje, eu farei de ti um pescador de homens. Olha a segunda palavra lançada da parte de Jesus para Simão. Se fosse outro, dizia: Senhor, não, eu prefiro ficar pescando peixe, porque pescar homem dá trabalho. Não é fácil, não. Ainda mais se botar o dedo na boca, arranca um pedaço do dedo. Farei de ti pescador de homens, Simão. Jesus estava em terra. Eles estavam ainda dentro da embar. Quando Simão escuta essas palavras de Jesus, eles levantando do barco, versículo de número 11, levando-os o barco para a terra, o que eles fizeram? Deixaram tudo e o seguiram. Imagina, Simão, uma quantidade de peixe daquela que estava ali. Se fosse nos dias de hoje, Jesus, eu vou, Jesus, espera aí. Espera aí, Jesus. Foi, rapaz. Eu vou levar uns peixes, Jesus, porque se a gente vai comer o quê? No caminho, Jesus, querido, se preocupe não, você vai passar a andar a partir de hoje com aquele que já alimentou quase 5.000 homens no deserto. Só com 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus, fique tranquilo, rapaz. Você vai andar agora com aquele que tem um poder, que o profeta decretou que o seu senhor pegasse 25 pães, foi isso? 20 pães, para servir 100 homens. E os 20 pães serviram tranquilamente os 100 homens. Você vai andar agora com aquele que tem o poder da multiplicação, aquele que tira da onde não existe e traz a existência. Eu quero concluir dizendo para você que quem deixa tudo para seguir Jesus jamais é desamparado em campo de batalha, porque todos os dias nós renunciamos a alguma coisa para continuar seguindo a Jesus. Todos os dias o diabo faz proposta dizendo: eu te dou isso aqui para você, e aí eu não vou pegar, não. Todos os dias nós renunciamos. Eu não quero, eu não aceito, eu não vou me contaminar. Por quê? Porque eu decidi seguir Jesus. Eu quero concluir a minha fala dizendo nessa noite: aconteça o que acontecer, não deixe de seguir a Jesus, não deixe de confiar em sua palavra, não deixe de confiar nas suas promessas, continue fazendo a vontade dele, na direção dele, e o milagre vai acontecer. Fica de pé, de pé.
Alabarachuri me canta labas. Me alabau remei oresteria. Tem pessoas aqui nessa noite que soltaram as redes, mas o Senhor está dizendo assim hoje: é momento de você voltar a pegar as redes, entrar na embarcação e voltar às águas profundas, lançar as suas redes novamente. Eu quero perguntar nessa noite: aonde é que está você, que diante do Deus da Bíblia, o grande eu sou, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o médico dos médicos, aquele que veio para salvar, curar, libertar, transformar, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, que queira tomar uma atitude, uma decisão de a partir de hoje dizer: Senhor, Senhor, eu vou pegar as redes, vou entrar na embarcação e vou lançar as redes, porque eu creio na tua promessa sobre a minha vida. Já tem a primeira pessoa aqui. Onde está a segunda? Vem para Jesus nessa noite. Ele está presente aqui nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. É noite da tua vitória, é noite da nossa vitória, é noite de decisão, é noite de pegar as redes. A história não terminou ainda, o melhor de Deus ainda está por vir, diz o Senhor. Aleluias. Tem 4 almas aqui para Jesus. Onde é que está a 5ª alma para Jesus? Foi para isso que Ele te chamou, foi para isso que Ele nos chamou. Que nós possamos sair daqui nessa noite dispostos a continuar lançando as redes, custe o que custar. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Tome uma atitude, uma posição diante de Deus. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Está aqui a 5ª pessoa para Jesus. Aonde é que está você? Cadê a 6ª pessoa para Jesus? A 6ª. Vem para Jesus, é hoje. É tempo de sorrir, é tempo de se alegrar, é tempo de vencer, é tempo de conquistar. Deus tem um propósito na tua vida, na tua história, só depende de você. Aleluia. Aonde é que está a 6ª pessoa para Jesus nessa noite? Aleluia. Espírito Santo, quebrando os corações, toca no mais profundo da alma, Jesus, do entendimento, que possamos, ó Pai, prosseguir em direção ao alvo que é Cristo, em direção à tua promessa, à tua vontade, o teu querer. Eu vou perguntar mais uma vez e depois nós vamos orar. Aonde é que está você que reconhece que precisa de um novo recomeço? Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que toda barreira caia por terra. Eita glórias, aleluias, aleluias, aleluias. Abraça ele aqui, Lucas. Aleluias. Está aqui a 6ª pessoa. Tem mais? Se tiver, vem. Não é por força, não é por violência, mas é porque Deus está dando uma oportunidade nessa noite. Nós já vamos orar. Ainda dá tempo de você vir. Ainda dá tempo de você vir. Ainda dá tempo de você vir. Deus quer te dar alegria não momentânea, mas eterna. Vem para Jesus nessa noite. Vem para Jesus nessa noite.
Os que estão aqui à frente fazendo esse compromisso, essa aliança com Jesus, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu confesso que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, sara as minhas feridas, escreve o meu nome no livro da vida, e eu te servirei. Eu te agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui estão essas vidas, diante do teu altar, diante da tua presença, reconhecendo que precisa de um novo tempo, de uma nova história. Ó Deus, dá vitória aos teus filhos, ajuda eles a prosseguir em direção ao alvo que é Cristo, te buscando, te adorando. Meu Deus, que a tua presença venha mover sobre a vida deles, sobre a história deles. Ó Deus, porque o Senhor nos chamou para ser pescadores de homens, de almas, para fazer, ó Pai, a tua vontade. Meu Deus, muda a história dos teus filhos, renova as forças, traz um ânimo, uma disposição, o desejo, a vontade da tua presença, da tua palavra, de te servir e de te adorar. É o que nós ministramos e se alegramos, porque os céus estão em festa, os anjos estão em festa, nós estamos em festa e cremos no teu propósito, no teu poder, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Aplaude o Senhor Jesus, igreja, nessa noite. Podem voltar para os vossos lugares.